Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como de costume, né, você já sabe que a nossa meta do podcast é trazer conhecimento, dicas e conteúdo para empreendedores. Os nossos convidados, são sempre pessoas da vida real, né? Tem um termo bem bacana que se fala, skin in the game. Hoje nós estamos gravando em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Nosso podcast, que você nos acompanha, você sabe que a gente grava também em São Paulo, né, na Faria Lima, em Floripa. A gente veio para Balneário Camboriú, que é a cidade da construção civil, né? Já há alguns anos o metro quadrado mais caro do Brasil. E dessa forma, né, a gente trouxe uma pessoa da área da construção civil. Você já está ficando curioso, né? Eu já vou apresentar quem é o nosso convidado ou a convidada. Mas antes eu vou te fazer um pedido. A gente percebe que muitas vezes, muitas pessoas eles assistem o nosso podcast e não são inscritos no canal. Se você se inscrever no nosso canal, mandar para o seu amigo, você vai ajudar com que esse conteúdo ele possa ir para mais pessoas e muitas vezes fazer sentido e ajudar na vida de muitas pessoas. Como eu já falei várias vezes, né, foi o conhecimento que transformou a minha vida. Não foi dinheiro, não foi nada disso, não foi grade curricular, não foi universidade. Foi o conhecimento e que muitas vezes eu obtive das mais diversas formas. Por isso que existe o podcast A Casa é Sua. Então, se inscreva no nosso canal, mande para os seus amigos. Como eu já te avisei, né? A gente está gravando em Balneário Camboriú, a cidade da construção civil, e a gente trouxe alguém que já nasceu na construção civil, né? Então, seja muito bem-vinda, Lisandra Santana, né? Os pais são da construção civil, ela é da construção civil. Como o podcast fala, né? A partir de agora, a casa é sua. Se apresente, fale um pouco sobre você. Éder, muito obrigada por esse convite de estar aqui hoje na Casa é Sua, falando com os teus espectadores sobre conhecimento, né, empreendedorismo. Muito obrigada pelo convite. Sou Lisandra Santana, tenho 39 anos e eu tô na construção civil, acho que desde... não Desde sei se sempre. desde sempre, né? Eu me lembro das minhas brincadeiras de infância na rua, eram sempre na obras do pai, a gente pulava do primeiro andar na areia, tive prego no pé, virei pé em mesa de marcenaria, de carpintaria, cresci dentro de obra. Então, assim, brinco que tá no meu DNA. Bacana. E hoje vocês atuam em Balneário Camboriú, né? Você é de Balneário Camboriú mesmo ou vocês vieram para cá? A gente veio pra cá quando eu tinha 4 anos. Eu tinha 4 anos que a gente veio pra Balneário Camboriú. Então são 35 anos morando nessa cidade maravilhosa, abençoada por Deus. Da outra que veio. Não é. Claro que eu Sabe lembro, qual que é né? a Com cidade? certeza, mas assim, Balneário Camboriú fui muito bem, vamos dizer, acolhida aqui. Exatamente, e é muito legal, né? E a gente, o nosso podcast, né, ele trabalha com empreendedorismo, né? Para você que está nos acompanhando, a gente vai falar bastante sobre construção civil, sobre desafios, sobre como é lidar com pessoas, né? Sobre como que é essa história de ser, talvez, filha, herdeira, mulher na construção civil, que às vezes as pessoas acham que é um território ainda talvez meio machista, meio de homens. A gente vai falar também sobre a gente conversava antes, se tem uma visão muito legal sobre prosperidade, né? Sobre como fazer com que as coisas sejam melhores para todas, né? E tenho certeza que você que está nos acompanhando, né? Você que gosta de empreendedorismo, independente do nível que você esteja, né? Você pode estar lá no mais alto, no médio, sempre a gente tem o que aprender, né? E o mais legal de todos, né, Lisandra? A gente conversava sobre isso, que o que você vai falar são as coisas que você vivenciou, né? E que você Sim, vivencia até hoje, né? sim. Você falou uma coisa legal, que tuas brincadeiras eram na construção civil, né? Sim, sim. As minhas brincadeiras, as minhas melhores memórias de criança eram brincando dentro de obra, na fundação do pai, com os meus amigos. E na Então, época já eram esses prédios enormes que tem em Não, Balneário Camboriú, a Dubai brasileira. não. A empresa do pai, ele começou aqui em Balneário Camboriú em 92. Ele Aham. começou a construir o primeiro empreendimento dele aqui. Então, a gente sempre brincava nas obras do pai.
Quando eu tinha 12 anos, eu me lembro quando eu tinha 12 anos, eu já tinha passado na escola e a secretária do pai pegou férias, então daí ele me chamou para trabalhar de secretária nas minhas férias. Com 12 anos você foi trabalhar de secretária eu vou falar o nome da empresa do seu pai, que é a Golemba, sim, certo? na Golemba, sim. Com 12 anos você foi secretária. Como que foi essa experiência? Foi muito legal, eu adorei. Assim, até eu tenho uma lembrança de mais cedo, não vou lembrar quantos anos, mas eu devia ter uns 7, 8 anos. Eu juntando numa caixinha, colar, miçanga, essas coisinhas que eu não usava mais e indo vender para os vizinhos na rua. Então eu acho que vamos dizer, essa questão de empreendedor tá na minha veia. Deus me fez assim, Deus me fez com esse DNA de empreendedora. E já tinha o comercial também, né? E é interessante que a maioria esmagadora dos meus convidados, eles têm uma história de desde cedo já vinculado também com vendas, com comercial, né? Porque acho que todo empreendedor, né, é vendedor, né? Sim, com certeza, né? Todo mundo, na verdade, eu brinco que todo mundo é vendedor. Independente de trabalhar com vendas ou não, todo mundo é vendedor, né? A gente vende a nós mesmos, para os amigos, para a família, para o nosso trabalho, mesmo que seja um trabalho atrás do computador, a gente está o tempo todo vendendo. Até a ideia a gente vende, né? Não sei se você concorda, quando a gente vai sair amigos, a gente quer ir num lugar. É raramente que todos querem ir no mesmo lugar, concorda comigo? Quem é o melhor vendedor vende o lugar que todos vão, não é verdade? Sim, com certeza. Então eu acho que isso, né, como eu falei, Deus me fez assim com esse, vamos dizer, com esse DNA de empreendedora e vendedora. E aí depois, com 15 anos, eu fui morar nos Estados Unidos, voltei, comecei a dar aula de inglês porque eu queria ter o meu próprio dinheiro. Naquela época eu fiz uma planilha para saber quanto tempo eu ia ter que trabalhar para comprar um carro. Porque eu queria comprar um carro com 18 anos, né? Então, assim, aí foi, né, Éder? E aí vai estudando e sempre se atualizando. E daí comecei a trabalhar na empresa do meu pai, na Golembas. Hoje faz 19 anos que eu estou no ramo da construção civil. Então... É uma história, é quase uma vida, né? E a gente vai falar bastante sobre isso. E em cima, né, como que eu vejo as dicas, né? Eu percebo que nas histórias de sucesso, e a empresa do seu pai é uma empresa de sucesso, né, a Golembas, e a nova que vocês estão fazendo também, a CGP Empreendimentos, com certeza vai ser de sucesso, tanto quanto ou mais, queremos que seja mais. A gente pega as dicas, né, os insights. Isso é uma coisa bacana que a gente também sempre trabalha com os nossos telespectadores, com os ouvintes, aprender a pegar os insights. Porque às vezes você não trabalha na construção civil, mas ela já deu um insight que era muito bacana, assim, que ela já, desde pequena, ela já estava no ambiente e você gostava, né? Então já facilita, concorda comigo? Sim. Imagina que seu pai te levasse para brincar e você detestasse aquele ambiente. Então assim, a gente... Como eu falei, eu cresci dentro da construção civil e as coisas foram acontecendo naturalmente. Fiz faculdade, depois comecei a trabalhar na empresa do meu pai, na construção civil. E assim, Éder, no início, imagina, eu era filha do dono, né, trabalhando dentro da construtora. Ser filha do dono nessas horas não ajuda. Prejudica, né? Só atrapalha, porque eu ouvi muitos rumores, até quando eu andava dentro da obra, pelas escadas, é filha do dono, não vai durar 1 ano e tal. E hoje fazem 19 anos que eu trabalho dentro da construção civil. Mas o que eu sempre digo, e até às vezes algumas pessoas, principalmente as mulheres, vêm me perguntar, tá, e como que você faz para, vamos dizer assim, para ter chegado, para, né, para conseguir o sucesso, para alcançar o sucesso. É simples, resultado. Dos números, os números não enganam, Éder. Então, assim, as pessoas podem falar o que elas quiserem, mas se os números estão vindo positivos e se os números estão trazendo resultado, é porque a pessoa está fazendo a coisa certa, né? Então, os números não mentem. Então, eu sempre digo, foque no resultado. As mulheres sempre vão ter, vamos dizer assim, eu sofri um pouco de preconceito. Eu acho que hoje o mercado está muito melhor para a mulher já conquistou seu espaço de mercado, claro. Mas a construção civil é um ambiente mais masculino, a gente trabalha 80% com homens, e é natural que tenha um pouco de preconceito. Claro. Mas a partir do momento que você começa a demonstrar resultado e qualidade do teu trabalho, isso fica para trás. As pessoas nem se preocupam mais em você ser mulher ou não. Então eu sempre digo, foque nos resultados.
não nos rumores. E isso é muito legal, né? Porque o resultado não tem como contestar, né? Não tem. A pessoa até pode falar mal, mas aí não vai ser uma crítica construtiva, né? Vai ser uma picuinha, né? Alguém querendo falar mal, e normalmente quando falam mal é porque estão com inveja, né? Ou queriam ter aquele resultado, né? Eu sei lá por que falam mal, né? Mas para que a gente pudesse ter toda essa conversa aqui, a gente já entrou de leve em alguns temas que a gente vai conversar, para que a gente possa passar esse programa, esse conteúdo para vocês, a gente precisa dos nossos patrocinadores, né? E o nosso principal patrocinador, a gente chama ele de patrocinador cultural, é o nosso convidado, porque se não tivesse você, Lisandra, não teria o conteúdo. Na verdade, o podcast A Casa é Sua só existe para poder gerar conteúdo e conhecimento de qualidade grátis. Então, se não tem o nosso patrocinador cultural, que é o convidado, não teria o podcast. Então, a gente vai deixar aqui o contato da Lisandra. Muito obrigado de novo pela tua presença. A gente vai deixar o contato da CGP Empreendimentos, que é uma incorporadora, é isso? Que é uma empresa da Lisandra, que fizeram um prédio sensacional, lindíssimo. A gente vai deixar aqui também o contato, e também vamos deixar o contato da empresa que é do teu pai? Como que eu falo? A Golembas, isso. A gente vai deixar os 3 contatos aqui. Muito, muito obrigado pela tua presença. Te agradece bastante. E os nossos outros 2 patrocinadores, eles são da Carol Group. Um é a Carol Cortinas, que é uma empresa que ela é focada, eles falam em investir a casa, o apartamento, o lar, o trabalho. Então eles vestem as janelas com cortinas persianas, vestem as paredes com papel de parede, vestem o chão com piso vinílico. A gente vai deixar também aqui o contato da Carol Cortinas, com certeza se você não usou ainda, em algum momento você vai precisar desses produtos, são bem bacanas. E o outro patrocinador é o irmão mais novo da Carol Cortinas, que eles criaram para complementar o mix de produtos, que é a Carol Decor. Eles são especialistas em tapetes, os tapetes eles dão um aconchego, eles trazem uma beleza, enfim. Trabalham também com quadros, na Carol Decor você consegue fazer ele sob medida, do jeito que você quiser, colocar a moldura lá, a foto, a imagem, né? E também com mobiliário solto, tanto da área interna e externa. Então a gente vai deixar também o contato da Carol Decor e da Carol Cortinas. Muito obrigado. A gente está nessa sala aqui que é da Espaço One, onde a Carol Cortinas e a Carol Decor fornecem a cadeira que a gente está, persiana que tem aqui do lado, cortinas. Então, muito obrigado a todos os patrocinadores e principalmente a você. Mas como a gente não está aqui para falar de patrocinador, me fala uma coisa assim, ó. Construção civil. Fazer prédios. Que isso, a maioria dos empreendimentos são prédios, né? Olhando de fora é algo que não parece nada fácil, né? Quais você acredita que são assim... quando você visualizou isso, como é que você enxerga assim, os desafios, as oportunidades? A gente está em Balneário Camboriú, né? Você trabalha em Balneário Camboriú, uma cidade super próspera nessa área, né? Sim. Mas tem desafios, eu imagino. Tem muitos desafios, mas o que eu sempre falo, e até dentro das empresas que eu trabalho, é que o que a gente precisa, seja para construção civil ou para outro segmento, nós precisamos ter um planejamento. Nós precisamos ter planejamento, nós precisamos revisar esse planejamento constantemente e nós precisamos ter processos claros para que as nossas equipes possam fazer o trabalho delas bem feito. Então isso eu acho essencial. Desafios a gente sempre vai ter. A construção civil ela é extremamente desafiadora, né? O clima interfere. O clima interfere, a política interfere, o cenário econômico interfere e assim não interfere pouco, né, Éder? A gente fala de milhões. Claro. Então a gente tem que estar primeiro muito bem planejado financeiramente, em primeiro lugar, porque financeiro é o coração da empresa, né? Então a gente tem que estar preparado financeiramente e a gente tem que ter um bom planejamento. E outro pilar que eu acho essencial e talvez fique batendo ali junto com o financeiro é o das pessoas. Então, assim, a empresa ela é feita de pessoas e eu sou apaixonada por pessoas. Então, essa parte que eu mais gosto hoje de trabalhar são com as pessoas. Então, se eu quero ter uma empresa que cresça, que prospere,
eu preciso focar nas pessoas que estão trabalhando comigo. Preciso focar no meu time. Então, hoje, a visão que eu tenho dentro das minhas empresas é que eu quero prosperar. Claro, né? Todo empresário quer prosperar, todo empresário quer ter lucro, a gente precisa disso, né? Claro. Pra gente sobreviver, pra gente fazer, vamos dizer... fazer acontecer, cumprir com a nossa missão aqui, né? Exato. Mas o nosso time precisa crescer junto. Então, assim, até há pouco a gente estava conversando, que eu estava no telefone com um colaborador meu sobre uma situação que estava acontecendo. E eu falei, qual que é o propósito da nossa empresa? O propósito da nossa empresa, para mim, é muito claro. É que a gente prospere e cresça juntos. Eu quero que os meus funcionários realizem os sonhos deles. Eu quero que eles comprem os carros que eles sonham em comprar, que eles tenham a casa própria. E eu fico muito feliz, muito feliz, eu sou apaixonada por isso, em ajudar as pessoas a realizar o sonho delas. Então, eu acho que lidar com pessoas, em geral, é um desafio. É um desafio grande. A gente precisa ter empatia, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter zelo com as pessoas. Então, eu acho que o maior desafio hoje é lidar com pessoas. E como é que você faz para... Você tem algo assim diferente? Você falou alguma coisa, empatia, zelo, porque vamos pensar, a gente está falando de construção civil, né? Vamos usar um termo da administração ali, são stakeholders bem diferentes, né? Tem o pessoal da obra, tem o pessoal que ajuda na obra, tem o pessoal que é terceirizado, que você contrata, que às vezes não são colaboradores, né? E tem a equipe comercial, precisa vender, né? Como é que faz para juntar todo esse pessoal e entender como é que você faz, né? Entender que cada um é uma pessoa diferente, né? E tem a sua realidade. Às vezes, na mesma função, né, ele tem uma vida e uma realidade bem diferente, né? Assim, Éder. Eu não consigo ter acesso a todas as pessoas que trabalham na nossa empresa, claro, né? Então, eu tenho acesso às pessoas que trabalham mais próximas de mim, que são os, vamos dizer, meus líderes. Líderes, isso, liderados, isso. E eles cuidam dessas outras pessoas que eu não consigo ter acesso. Claro. O que eu faço? A gente faz reuniões semanais. O que eu gosto de fazer é conversar com os meus funcionários, entender quais são as metas deles pessoais, as metas deles profissionais, para que eu possa ajudar eles a realizar os sonhos deles. Eu falo que a nossa empresa ela realiza os sonhos dos nossos clientes e os sonhos dos nossos colaboradores. E eu me realizando todos esses sonhos juntos. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado com as nossas pessoas. Até por coincidência, hoje eu fui numa das nossas obras, estive lá e estava conversando com um funcionário que ele é pedreiro e a gente estava conversando sobre como que ele poderia fazer para comprar a casa própria dele. Então, olha só, sabe? Então, essas coisas me movem. Isso me move. Eu poder bacana, ajudar ele a comprar, a planejar, a comprar o primeiro imóvel dele, meu Deus, eu ganhei meu dia fazendo isso. Claro. E às vezes ele não tem o conhecimento, né? Porque existem várias formas de você conseguir realizar algo, né? E às vezes as pessoas acreditam que é só dinheiro. Às vezes o conhecimento é muito mais importante do que o dinheiro, né? Com certeza. A forma com que ele vai fazer, né, para administrar o que ele ganha, como que ele pode comprar, né? Isso é bacana. Você falou uma coisa que é legal e sabe que eu faço também. Você sabe que quando eu contrato os colaboradores, eu chamo alguns deles e não é um valor. Hoje em dia já não é um valor não é um valor alto, mas eu pergunto assim, quantas pessoas você conhece que tem hoje R$1 milhão na conta? A maioria falam que tem poucos. Aí eu olho para eles, sabia que você pode ter daqui a X anos o equivalente, você vai ter mais, porque daqui a 25 anos R$1 milhão não é o mesmo que como assim? Assim, olha, se você pegar X valor hoje e colocar, por exemplo, comprar em ação, aplicar, daqui a 25 anos, se você for crescendo isso com a inflação, você vai ter mais do que R$1 milhão. Sabe, é muito legal ouvir você falando isso, porque assim, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, né, que Deus nos deu a inteligência para que a gente possa ajudar os outros, né? Exato. Então, às vezes assim, que nem vou citar o caso do meu pedreiro hoje, Exato. né? Ele é muito bom naquilo que ele faz, né? E quando ele veio para mim, me pediu uma dica, para mim era tão simples, óbvia a tão resposta. óbvia, né? Mas para ele não era.
Então, assim, a gente poder ajudar o outro com o nosso conhecimento, que para nós é uma coisa assim, vamos dizer, coisa do dia a dia, né? Uma coisa simples do dia a dia, mas que para aquela pessoa fez uma diferença enorme. Então, eu acredito que nós estamos aqui para isso, Éder. Acredito que a gente está aqui para servir, para ajudar os outros, ajudar os próximos e ajudar os nossos colaboradores a crescerem, eu sempre falo, a maior preocupação dentro da nossa empresa é a satisfação do cliente, mas eu também quero que meus funcionários trabalhem satisfeitos, claro, que eles tenham prosperidade, que eles cresçam cada vez mais, né? Isso faz parte do todo. Até porque se não tiver equipe, não vai ter o prédio, e não vai ter os clientes. E não vai ter os clientes. E isso é uma coisa que é muito bacana, né? Tipo, você servir. E o conhecimento, né? E por isso que existe o podcast, né? O conhecimento, ele transforma vidas, né? Às vezes uma dica, às vezes eu fico pensando, né? Pô, eu quero estar lá ver depois de 25 anos quantos que juntaram. E tem alguns que fizeram isso. Pô, eu tenho um colaborador que começou lá no início e comprou já a sua casa, comprou o seu apartamento, me pede as dicas. Como eu sou economista e estudei bastante finanças, né? Então eu tenho bastante conhecimento nessa área, que é uma área que infelizmente no Brasil a maioria das pessoas tem pouco conhecimento, infelizmente, né? Elas não sabem direito como é que funciona. E que tendo um pouco de conhecimento facilita muito, né? Facilita muito, né? Igual sobre saúde, né? Todo mundo sabe que precisa fazer tal coisa, cuidar da saúde e tal, mas sobre financeiro, infelizmente, né? Eu pelo menos não lembro. Eu estudei sem ser na graduação, eu nunca lembro de ninguém, de nenhum professor, de ninguém falar algo sobre financeiro. Eu não lembro. Eu também, eu fiz uma pós em finanças, mas eu que fui buscar a pós, aí é diferente, né? Exatamente. Mas na escola, faculdade, não tem. A vida acaba ensinando. E eu também trabalhei como CLT, eu fui funcionário público, né? Trabalhei como analista do Ministério Público e também nunca lembro de algum colega ou alguém. Às vezes é uma dica, né, simples. E você falou uma coisa muito legal assim sobre ensinar, né, que as pessoas elas esquecem um princípio básico que a gente falava, né? A economia ela é uma engrenagem, né? Então, quanto mais ela movimenta, quanto mais pessoas prósperas tiver, melhor vai ser para você também. Com certeza, Éder. Melhor vai ser para mim, e eu sempre falo assim, que às vezes as pessoas me perguntam, mas e a concorrência? Gente, eu cresci dentro da minha casa, meu pai falando que concorrente é colega. Exato. Que quanto melhor os concorrentes forem, melhor. Isso quer dizer que o mercado está bom e que todos nós podemos ir bem. Se o concorrente começa, vamos dizer, a ter dificuldades, logo nós vamos ter dificuldades também. Então, assim, eu sempre digo, mas às vezes, esses tempos, um amigo meu vem perguntar, Elis, o que você acha da gente, eu tô pensando em abrir uma farmácia com a minha esposa, mas tem muita farmácia, assim, meu Deus, mas tem muita imobiliária, tem muita construtora, tem muito escritório de arquitetura, tem muito tudo, mas tem mercado para todos. Tem mercado para todos. Eu sempre digo isso, não fica olhando o seu concorrente, foca no seu trabalho, faz bem feito, segue os princípios. Melhora o seu. E vai dar certo. E isso é uma coisa muito interessante, né? Que você falou e é verdade, né? Imagina, se você não quisesse que tivesse concorrentes em Balneário Camboriú, vocês não iam dar nunca conta de construir para todo mundo. Ou a cidade não teria virado esse, vamos chamar de, não é um objeto, essa cidade de desejo que né? Que com certeza não iria conseguir, né? E uma outra coisa que você falou, que seu pai falou, que eu acho que eu concordo muito e é muito bacana, é que quando tem outros parceiros de trabalho, vamos assim dizer, parceiros de negócio, que são as outras consultoras, enfim, e levam o produto para cima, leva a cidade para cima. Então todo mundo ganha. Eu fico muito feliz quando eu vejo que estão cada vez mais prédios mais lindos, mais inovadores. Eu fico feliz da vida. Porque eu sei que isso vai refletir para mim também. Certo. E quando, por exemplo, você falou que você adora pessoas. Vou te colocar agora aqui, vou te fazer a seguinte pergunta. Você chega lá para trabalhar e você começa a ouvir, porque fulano está falando isso, o outro está falando aquilo, as pessoas já estão falando que o outro está errando. Sabe aquele clima que às vezes acontece? Como é que você faz para lidar com isso? Assim, Éder, vou te dizer o que eu sempre falo dentro
da onde eu trabalho, dentro das nossas empresas. O problema nunca está no problema. Nunca está. Está sim no que você vai fazer dessa situação. Então, assim, nós sempre vamos ter 2 ou mais opções. Se eu ficar focando no problema, eu não vou ter paz nem tranquilidade para focar na solução. Então, quando tem alguma, vamos dizer, alguma briguinha interna, alguma situação assim dentro da empresa, em primeiro lugar, eu escuto as pessoas, não falo nada, eu escuto. Passo um tempo, porque assim a gente também precisa ter um tempo, vamos dizer, para refletir. Claro. Né? Eu sempre digo que às vezes uma noite bem dormida resolve muito problema. É verdade. Então, e daí eu foco na solução. É isso, tem que focar na solução. As pessoas, elas são diferentes, todo mundo é diferente, nós somos diferentes. Então, assim, coisas que eu não admito dentro da nossa empresa, é mentira. Então, isso é uma coisa que quando a pessoa entra lá dentro, ela já sabe que mentira ali dentro não vai funcionar. Mentiu, não fica lá dentro, não fica dentro do nosso time. Agora, o resto das coisas, a gente consegue resolver com uma boa conversa. Né? Só que a gente tem que focar na solução, nunca no problema. Essa é a diferença. E isso talvez seja uma das coisas que são importantes, né? Porque muitas vezes é mais fácil, né, olhar pelo lado do problema, olhar pelo lado ruim, do negativo, igual esse copo aqui, né? A gente pode falar, tem só menos de meio copo d'água, ou tem quase meio copo de água, né? Que é uma coisa muito simples, mas é exatamente o que você falou, né? Eu posso focar no problema ou eu posso focar na solução. Exatamente. Então vamos se acalmar e vamos focar nossa energia no que vai trazer resultado. Qual que é o resultado que a gente quer desse problema, vamos dizer, dessa entrave que está acontecendo? O que seria ideal? Ok, isso, isso e isso. Como que a gente faz para conseguir isso? É isso que eu faço. Então, assim, foca na solução, esfria a cabeça, né? Nunca toma decisão nenhuma com a cabeça quente. Esfria a cabeça, foca na solução. É isso que eu quero, isso que seria o cenário ideal. E para chegar aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso, isso, isso. Então vamos lá, eu vou te ajudar a fazer isso, isso e isso para a gente chegar aqui. Bacana. E se você fosse tentar lembrar, talvez, um caso real que ocorreu de algo com pessoas, que você gastou, que você adora de trabalhar com pessoas, eu vou ficar batendo aqui nesse tema aqui sobre as pessoas. Algum conflito ou algo que você resolveu. Você tem em mente assim algo, pô, isso eu fiz que foi muito legal? Vou contar um caso dentro da empresa. É isso aí que eu quero ouvir. Tá. Boa. Tinha 2 funcionários, um que trabalhava há muitos anos com a gente e um que entrou há pouco tempo. Recente. É óbvio que eles se bicavam o tempo todo. Né? Entendi. Mas assim, aquela coisa, aí na hora do café se bicavam, aí não sei o que, se bicavam. Mas fulano isso, fulano aquilo. Um dia eu cheguei, ouvi as reclamações de um, ouvi as reclamações dos outros, chamei os 2 na minha mesa. Falei assim, olha só, o que você quer aqui dentro da empresa? Eu quero crescer, eu quero comprar um apartamento para mim, para minha namorada. E você, o que você quer? Eu quero poder pagar a cirurgia para minha esposa e não sei o quê. Falei assim, então tá. E eu quero que a empresa cresça. Tá? Então, o que vocês 2 querem tá de acordo com o que eu quero. O que você quer é a mesma coisa que ele quer. Então, vamos parar de ficar se bicando e vamos se concentrar para conquistar aquilo que vocês querem? Vocês não precisam se dar bem fora aqui da empresa, vocês não precisam frequentar a casa um do outro, mas aqui dentro vocês são obrigados a se respeitarem e ajudarem um ou outro como um time. Nós somos um time, eu falei isso pra eles, eu nunca vou esquecer, nós somos um time. Você tem uma função, você é o atacante, você é zagueiro, tem o goleiro. Se um boicotar o outro, ferrou. Nós somos um time, nós temos que jogar junto com o mesmo objetivo. Se vocês 2 brigando, não vão me ajudar a ganhar. Se eu ver que tem 2 pessoas do time que estão brigando e que não vão ajudar o time a ganhar, o que eu, como técnico, vou ter que fazer? Substituir vocês. Eu não quero substituir vocês. O objetivo de vocês é o mesmo, é o meu também. Então podemos jogar como um time, um apoiando o outro. Você não precisa gostar do seu amigo, mas respeitando, apoiando um outro. Hoje, esses 2 são amigos. E isso é uma coisa que é bem interessante, né? Que eu acho que você falou num ponto que com certeza toda empresa, você que está nos assistindo, se você já não passou por isso, você vai passar. E
E é incrível, né, que é o ponto de vista, né, que é aquele detalhe, né, não foca na solução, né, foca no problema, e muitas vezes as pessoas elas ficam imaginando que a outra falou tal coisa, ou que alguém disse, e isso muitas vezes nem ocorreu, né, são coisas que a gente cria na... Por isso que assim, eu tenho um lado racional forte, então eu escuto vamos dizer, as reclamações, tento entender, mas eu sempre vou focar na solução. Então eu acho que isso é importante, a gente focar na solução e não ficar perdendo tempo. Mas e se? Mas não sei o que. Tá, agora já foi, e agora o que nós podemos fazer? É isso. Eu gostei do seu argumento. De uma maneira diferente, o nosso posicionamento é parecido com o seu, porque eu sempre falo que a gente não pode prejudicar todos por alguns. Que é a mesma coisa, né? Não dá pra um ficar boicotando o outro, que uma parte do... Todo mundo tá jogando pra ganhar, mas, sei lá, o goleiro tá bravo com alguém, então vai chutar a bola, vai deixar tomar o gol. Todo mundo vai perder, né? Claro, com certeza. E essa parte de pessoas, só que a gente conversando assim, parece simples, né? Mas para chamar as pessoas, para ter o tato ali, para falar com elas, tem que ter toda uma habilidade, né? Sim, tem que ter empatia, em primeiro lugar, né? Porque cada um sente de uma maneira, né? Então, assim, principalmente eu como mulher, eu entendo do lado das mulheres que tem momentos que elas estão mais sensíveis, né? O homem já não tem tanta essa oscilação de humor. Mas também entendo que os homens também têm a questão do ego masculino, né? Então, assim, o que eu sempre penso é assim, ó, a gente não pode ser reativo, a gente tem que ouvir, a gente tem que ter empatia, tentar entender a dor daquele e depois, com calma, chamar para conversar. Eu sempre digo, às vezes as pessoas vêm falar, tipo, vem com uma bomba para mim. Isso. Tá, então amanhã a gente conversa sobre isso. Ou seja, tu usa o tempo para poder pensar com calma. Isso é bacana. Porque você falou uma coisa que é bem interessante. E eu, há um tempo atrás, às vezes, não era uma coisa normal. Quando você é reativo, que você falou ali na hora, normalmente você vai entrar no conflito, né? Vai entrar no conflito. É quase que inevitável, né? Se alguém, por exemplo, você tá na rua, se alguém te ofendeu, e se você for reativo, você vai fazer o quê? Vai ofender de volta, provavelmente vai ocorrer o quê? Conflito, né? Se você não falar nada, a pessoa provavelmente vai ficar falando. A gente tá pensando aqui, estamos fazendo uma analogia, né? Vai ficar... Ninguém vai brigar sozinho, né? Dois não vão. E como é que você desenvolveu essa calma e essa técnica? Isso eu tenho certeza que as pessoas têm curiosidade para conseguir falar. Errando. Amanhã falamos sobre isso. Como é que você consegue vir numa bomba e falar, falamos amanhã sobre isso? Errando. E quando a gente erra, né? Errando e depois se arrependendo, né? E daí a gente... E percebendo, né? E percebendo que tinha uma outra alternativa. E sempre tem. E sempre tem outra alternativa. Então, assim... Tem coisas que a gente só aprende na vida errando, né? Não adianta. A gente precisa errar para aprender. Então, hoje, é óbvio que eu não sou a mesma de 19 anos atrás. Claro. A gente vai aprendendo o tempo todo e hoje ainda cometo muitos erros. E sempre peço para que Deus me guie, me dê sabedoria para que eu possa gerenciar os nossos negócios e ajudar as pessoas e gerenciar as pessoas da melhor maneira possível. Então, tem coisas que a gente só aprende errando na vida. E, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa, nós como empresários, a gente precisa ter humildade. Humildade, eu acho que é uma palavra que é importantíssima para nós empreendedores. Para que a gente possa, quando a gente errar, reconhecer o nosso erro, se desculpar com o nosso funcionário, fulano, desculpa, eu não devia ter falado daquela maneira com você, tal, mas na hora acabei, errei e tal. Prometo que vou tentar não fazer dessa maneira novamente. Então, eu acho que a humildade, ela te leva mais longe, né? Te leva mais longe. E se eu puder dar uma dica em relação a isso, porque quando a gente começa a trabalhar, a gente é muito ansioso, né? Eu, pelo menos, falo de mim, eu era muito ansiosa, queria resolver os problemas logo e tal, e não era essa calma que hoje eu sou. Quer chegar rápido, resolver né? rápido, fazer... e não ter paciência com as pessoas que não são rápidas e aquela coisa, né?
Teve um livro que eu li que me ajudou muito, que foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Perfeito. E naquele livro, o Dale Carnegie conta que Theodore Roosevelt, em um momento, eu não vou lembrar bem o contexto, tá? Mas em um momento ele escreveu uma carta, vamos dizer, para brigar com uma pessoa. Queria brigar por carta. Ele queria, naquela época era por carta, né? Bacana. E daí ele escreveu uma carta porque ele queria brigar com aquela pessoa, né? Escreveu coisas péssimas naquela carta. E daí ele colocou na gaveta e no dia seguinte ele leu a carta e ele falou, não vou mandar essa carta. Então, assim, é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. isso. E você deu uma dica muito bacana, porque hoje em dia a comunicação é muito rápida. Às vezes a gente recebe um áudio, às vezes a gente recebe algo escrito, né, interpreta de uma maneira não correta. E eu já senti isso na pele, de escrever querendo falar uma coisa e a pessoa do outro lado entender completamente diferente. Exatamente. Sabe por quê, Éder? Porque a gente está escrevendo. Eu sempre falo, eu prefiro 1000 vezes as conversas pessoais, olho no olho, sentindo a energia da pessoa, olhando o sorriso da pessoa, se não é possível que seja por telefone numa conversa. Porque escrever no WhatsApp, é muito a difícil. pessoa vai ler de acordo com como ela está naquele momento. Ela vai interpretar. Já pensou se você manda para mim uma mensagem, vamos dizer, neutra, um contexto neutro, e eu leio aquela mensagem na hora que a minha filha caiu de bicicleta e tá gritando e tá chorando, e naquele momento eu tô nervosa, eu leio aquela mensagem, não, vou ter uma interpretação assim, negativa. Tipo, não vou conseguir fazer isso. Algo normal. Mas como que não Exatamente. vai? Mas se você me manda essa mesma mensagem e eu tô lá tomando um vinho, já coloquei minha filha para dormir, tô numa sexta-feira, uma vibe legal, eu vou falar, bem, não, Éder, tudo bem, amanhã segunda-feira a gente conversa, a gente resolve isso daí juntos. Isso eu acho que é uma sacada muito, muito, muito interessante e muito importante, porque é uma coisa simples, e depois que você jogou a pedra, né, ela não volta mais. Não volta mais. Então, as mensagens importantes por escrita tem que ter muito cuidado, porque cada um, pessoalmente, vamos concordar que já é difícil, que a pessoa interpreta do jeito que ela quer. Perfeito. Agora, ler um texto, meu Deus do céu, ela pode ter 10 interpretações diferentes. E isso eu acho que é uma das partes que eu tenho mais desafio para mim, porque meu irmão, se ele está assistindo, ele fala para mim assim, Éder, eu entendo que você escreve, mas assim, se a pessoa não te conhecer, ela vai achar que você é semi-analfabeta, porque você escreve tudo errado, às vezes errado, que eu brinco, meu dedo é grosso, né? Então a gente vai digitando ali e vai indo, entendeu? Então ele brinca assim, se a pessoa não te conhecer, ela vai achar que você não sabe nem escrever. E aí às vezes eu olho o que eu escrevi, nossa... É isso, né? A calma. Claro que isso acontece mais com ele, né? Não com outras pessoas, né? Que você tem mas na mente dele, né? Eu devo fazer igual com todo mundo. Claro, né? Que você tem um grau maior de intimidade. Eu não vou escrever da mesma maneira que eu escrevo para minha família, que eu vou escrever para um cliente meu, né? É a formalidade. Exatamente. E a gente falou um pouco sobre os desafios de ser filha, herdeira e mulher na construção civil. Você falou que você andava no corredor e aí eu ouvi, filha do dono, não vai durar muito. Mas você acha que eles pensavam que você não ia durar muito porque você era filha do dono e não queria trabalhar? Ou porque você não tinha competência? Eu acho que era porque eu era filha do dono. Que eu tava ali, vamos dizer, passando as férias. Né? Filha do dono, patricinha, não vai durar um ano. Imagina, trabalhar com construção civil não é para qualquer um, né? Claro. Tem que ter, vamos dizer, estômago para lidar com construção civil. E você entrava lá no meio da obra lá. Eu sei bem como que é, porque eu nem entro tanto, porque os nossos negócios, a maioria são na parte final, né? Mas tem pó, tem tudo que possa imaginar, né? E eu sempre entrei dentro da obra. Então, comecei, vamos dizer, de baixo, né? Fui passando pelos setores da empresa até hoje estar onde eu tô. Então, assim, e sempre tive muita humildade. Eu acho que isso me ajudou muito, sabe, Éder? Eu sempre pedi ajuda. Então, eu pedia muito ajuda para todo mundo, para o mestre de obras, para o engenheiro, para o contramestre, para o mestre de carpintaria. Como é que é aquele amigo que ele leva as coisas para cima? Eu tenho... O guincheiro. Isso, eu tenho um labirintite, eu tenho medo, né? Eu brinco quando eu vou falar, cara, tu cuida nisso aqui que...
Guincheiro, O exatamente. guincheiro, ele é ótimo dentro da obra. Eu sempre fico muito amiga do guincheiro, porque ele sabe de tudo que está acontecendo. E se ele não tiver bem humorado, né? Você não demora mais para você descer ou subir, né? E tu sabe que, assim, Éder, o guincheiro, ele, como eu falei, ele é excelente para obra, porque ele escuta tudo, né? Ele escuta o que as pessoas estão falando subindo e descendo, ele escuta tudo. Então, ele é uma ótima fonte de informação para nós, né? E então, eu sempre faço amizade com os nossos guincheiros. E eu acho que isso é muito importante, você ter essa confiança, né? Ter essa relação de confiança. Então eu tô lá subindo o elevador, eu já pergunto, e aí, tá tudo bem? E fulano? Ah, fulano faltou, você sabe por que ele faltou? Ah, fulano e tal, como é que ele tá naquela equipe? O que você acha? Não sei o quê. Então é bacana. Legal. E teve uma outra coisa que a gente conversava que eu achei muito legal antes, que é tipo assim, a tua visão de prosperidade, né, de negócio. Você falou que você quer que seus colaboradores prosperem também, que você tenta ensinar eles. De onde que você acha de onde que você acha que veio essa tua visão? Olha, com certeza veio da educação que meus pais me deram. Eu cresci, o meu pai é um grande empreendedor e ele, né, sou fã do meu pai. E ele sempre falou, minha filha, pra gente crescer, as pessoas têm que crescer junto com a gente. Como que é o nome dele? Antônio Carlos. Antônio Carlos. Eu sabia que Antônio Carlos é o nome da cidade que meus pais nasceram, Antônio Carlos. Então eu cresci ouvindo isso, né? Que pra gente crescer, as pessoas têm que crescer, as pessoas ao nosso redor têm que crescer junto. Então, pra mim, isso, como eu falei, é o propósito da nossa empresa, é crescer, expandir e que os nossos colaboradores cresçam junto com a gente, realize os sonhos deles, para que a gente realize cada vez mais sonhos do maior número de pessoas possível. Então, para mim, esse propósito é claro dentro das nossas empresas. E essa visão que o seu pai passou para você, como é que você faz para passar isso para o teu time, para a tua equipe, para as pessoas, para que elas entendam que isso é de verdade? Porque essa é uma coisa que eu percebo que hoje em dia tem uma parte da mídia que ela tenta fazer de conta que os empresários e empreendedores não são pessoas legais, não querem o bem, só pensam no lado deles. Com certeza você já viu sobre isso. E isso não é uma crítica que eu estou falando, por favor. Como é que você faz para que as pessoas entendam que isso que você está falando é de verdade, de coração? Então, tem uma dica para nos dar sobre isso? Eu ia falar exatamente isso. Quando é de coração, as pessoas sentem. É energia. Né? Então, assim, não adianta eu falar um texto bonito aqui, chegar lá dentro da obra e tratar mal meus funcionários, e ser arrogante, e ser orgulhosa, nem cumprimentar. Que é isso? Que tipo de líder eu seria, né? E isso é verdade, o exemplo. Você sabe que eu tive um colaborador, a Cleo talvez vai lembrar, ele trabalhou pouco tempo com a gente. Ele era de Vitória e ele sempre me tratava assim de uma maneira que eu não era acostumado, né? Como se o patrão fosse algo assim. Eu não sou assim, né? Até porque eu vim do nada, do nada. E um dia tinha algo pesado lá, não sei o que era, que tinha que carregar. Eu fui ajudar a carregar. Ele veio, nossa, por favor, pelo amor de Deus, você não pode carregar. Eu falei, como que eu não posso? Eu tenho... Até brinquei, eu consigo carregar mais peso do que você. Falei brincando, então, pô, vou ajudar aqui e tal. E ele não, nossa, aí você falou uma reflexão que é legal, né? Com certeza ele viveu num ambiente, né? Onde quem, sei lá, era o chefe, o patrão dele, sei lá, o líder, vamos chamar de qualquer forma. Líder não era, né? Porque não faria isso, né? Veja só como que era a mentalidade da pessoa. E aquilo até hoje nunca me saiu da mente, porque eu nunca tinha passado uma situação daquela. Igual se você estivesse na obra e talvez você mulher, não, mas o pessoal tá carregando alguma coisa, não, deixa eu ajudar a carregar. Qualquer coisa, sei lá. Eu acho que as pessoas elas sentem quando é de verdade ou não, né? Como eu falei pra você, não tem como a gente fingir o tempo todo ser uma coisa que a gente não é. É impossível, porque é desgastante. E né? mentir muito menos, né? Porque você não consegue contar a mesma mentira sempre, né? Exatamente, acaba sempre mudando um pouco, né? Exatamente. Então, a preocupação que a gente tem, que eu tenho com os nossos colaboradores, eles sentem, né? Então, eles trazem isso para nós. E até teve uma corretora que esses tempos virou para mim e falou assim: Liz, a grande diferença que eu vejo na empresa de vocês é o amor que você coloca aqui dentro.
Então, assim, isso são coisas que as pessoas sentem. E eu brinco, né, que a gente constrói com mais amor por metro quadrado. Eu brinco, eu falo isso. A gente constrói com mais amor por metro quadrado. E as pessoas sentem isso. Elas sentem no detalhe, elas sentem no cuidado que a gente tem. Eu nasci entusiasmada. Sempre fui uma entusiasmada nata. E eu trago isso para onde eu vou. Eu trago isso para dentro da empresa. Eu trago isso para quando eu entro dentro da obra. Eu trago isso quando eu estou fazendo o projeto de um apartamento novo. Eu trago isso para os clientes que eu estou negociando. Então, eu acho que esse brilho nos olhos, esse amor que a gente tem pela empresa, ou você tem ou você não tem. E contagia. É energia, contagia. Então, não tem como você fingir ter uma coisa dessa, porque ela é energia. Você pode até tentar fingir, mas você vai fingir por um curto período de tempo. Claro, que não vai conseguir se manter. Isso que você falou da energia, do entusiasmo, da energia de trazer o amor, muitas vezes as pessoas... Isso é uma coisa que eu percebo que é bacana, né? Alguns sempre vão ter os críticos, né? Os que vão interpretar de uma maneira não correta. Mas quando é todo dia e é você mesmo, né? Nada supera alguém com muita vontade ou com muito amor e muita energia, né? Não tem como. Nada supera. E ninguém segura também, né? Não tem como contestar. Ninguém segura. E são coisas que vêm da gente. Eu, por exemplo, muitas vezes sentei para tomar café da manhã com o pessoal na obra, nas nossas segundas-feiras. 7 horas da manhã eu estava lá na obra, tomando café da manhã com eles no refeitório, fazendo oração junto com eles, pedindo para que os anjos abençoassem e protegessem eles com segurança, porque trabalhar com construção civil em alturas é um risco muito, muito grande. Tem então risco, eu sempre peço que eles estejam protegidos trabalhando lá no alto, né? São pessoas, têm famílias, então é uma preocupação que a gente tem. E isso eu trago para eles. Ontem eu estava na obra e falei, gente, pelo amor de Deus, usem o cinto de segurança. Vocês estão trabalhando pendurados, usem o cinto de segurança, né? Porque se vir sofrer um acidente, a empresa tem seguro, tudo certo, mas é uma família. É uma família, é uma vida. Né? É uma vida. Então, assim, são coisas que não tem como eu fingir. Claro. Não tem como eu fingir que eu me importo com isso. A pessoa sabe se eu me importo ou não. Claro. E vamos imaginar o seguinte, a Lisandra fazendo uma reunião com a equipe comercial. Como é que vocês fazem para vender como é que funciona a parte comercial? Sempre gosto de falar sobre a parte comercial. Como é que funciona a parte comercial? Vocês vendem mesmo? Trabalham através de imobiliários? Como é que... Assim, primeiro a parte comercial ela começa lá no início, na escolha do terreno, no desenvolvimento do projeto. Então, assim, a gente vai fazer um prédio novo. Eu já sei quanto que eu vou gastar e eu sei quanto que eu tenho que vender para aquela obra fechar a conta e ter um lucro bom para mim. Se é viável eu construir aquele empreendimento ou não. Então, eu sei como que se faz essa conta. Eu sei pela experiência que a gente tem. Mas aí você precisa vender esse produto. Aí eu preciso vender. Então, o que a gente faz? A gente tem um gerente de vendas e a gente faz as nossas reuniões semanais, treinamento de vendas, né? Treinamento de vendas e... a venda acontece. A nossa empresa está há muito tempo no mercado, né, Éder? Então, graças a Deus, graças ao nosso trabalho... indicação, já tem o cliente. Hoje a gente tem dentro da nossa empresa, a gente tem clientes que a gente vai lançar um empreendimento e ele já deixa 2 reservados para mim, deixa 1 reservado para mim. Então, a gente já tem isso dentro da nossa empresa. São 32 anos de empresa, né? Então, a gente acaba fidelizando os clientes. E isso, para mim, vamos dizer, o sinônimo de qualidade, de satisfação, porque para o cliente comprar mais um apartamento é que ele está muito satisfeito com o nosso produto. Que ele gostou. Que ele gostou, ficou satisfeito com o investimento que ele fez. Né? Não só gostou do produto, mas também do investimento. Do retorno. Do retorno financeiro que isso trouxe para ele. Então isso para nós é o nosso, vamos dizer... nosso termômetro aí de sucesso. E aí um indica para o outro, né? Que indica para o outro. E essa parte comercial é bem legal, né? Porque quando você tem um bom produto, né? Você contou, se eu entendi direito, 3 coisas que eu acho que é importante. Você escolhe um bom terreno e um bom projeto para que você tenha um bom produto, um bom imóvel, um bom apartamento. Porque se você tiver um bom produto, um produto excelente, vai vender mais fácil. Como que vocês cumprem o que vocês prometem,
tem as vendas recorrentes, né? Que você mencionou. Tem um cliente que antes mesmo sabe que vocês vão lançar um empreendimento, deixa 1, deixa 2, deixa 3. E como que é o grau de satisfação quando isso ocorre? Como é que você analisa isso? Eu fico realizada, né? Eu fico muito feliz quando os clientes voltam. Isso é uma... Vamos dizer assim, estamos no caminho certo. É muito legal, né? Quando a gente cria uma estratégia, ela acontece, né? Hoje a gente está gravando em Balneário Camboriú. E o Lucimar, que a gente já falou com ele várias vezes, está por baixo das câmeras, a gente veio junto de Florianópolis para cá. E no caminho eu estava falando para ele que eu criei uma estratégia de um negócio, que todo mundo falou assim, não é uma estratégia legal. E ela deu certo. Quando a gente veio hoje, eu recebi uma resposta de que a minha estratégia deu certo. Isso é muito legal, né? Isso vamos dizer, é muito gratificante, né? Quer falar, Lucimar? Hoje a gente completa 1 ano de podcast. É verdade. Legal. Hoje é o nosso episódio 52, é isso? Olha só, muito bem, bacana. Que legal, e olha, que honra eu estar aqui. Isso, você sabe que eu fiz essa conta com a minha esposa antes de vir gravar, que eram 52 e que eu tinha passado mais de 2 dias passando conhecimento ali para o pessoal com pessoas incríveis, porque nessa mesma cadeira que você está aí, você é uma empreendedora, uma pessoa incrível e tiveram várias outras. E é muito legal, porque eu não sou jornalista, não sou apresentador, sou empreendedor, né, empresário. E a gente começou isso e bem lembrado, Lucimar, 52 pessoas. Olha, que legal. Um agradecimento a todos. Vou agradecer o primeiro, que foi o meu amigo Marco Antônio Medeiros, quando o canal não tinha nenhum inscrito. Nós fomos gravar um podcast que a gente colocou no ar. Não tinha inscrito, né? Porque foi o primeiro. Muito obrigado, Marco. Um arquiteto que é amigo, e o vídeo dele foi uma conversa muito legal e deu muitas visualizações. Porque hoje eu até às vezes brinco com o Lucimar, já tá bacana, já teve várias pessoas incríveis. Mas você imagina que o primeiro, né, Lisandra? Imagina você falando aqui e eu falasse para você, nós vamos colocar o nosso podcast no ar. Quantas pessoas vão? Não sei, porque não tinha nem um inscrito, né? O canal, a gente tinha aberto o canal. Então, obrigado. E bela lembrança, Lucimar, bela lembrança. Legal, parabéns para você, Éder, parabéns, Lucimar. E eu acho que uma das grandes missões de nós empreendedores é isso, é a gente servir o próximo com o nosso conhecimento, para que as pessoas possam ter insights e crescerem também, né? Porque a gente, né? A gente já tropeçou, já errou, já caiu, já levantou. Então, às vezes, tem uma pessoa lá que está passando por uma situação que a gente já passou e a gente consegue ajudar essa pessoa. Isso é muito gratificante. Com um detalhe, né? Que é o que eu falo. Às vezes, as pessoas elas não subiram até o cume da montanha ou do morro e não olharam o horizonte, né? Só que, às vezes, elas acham que esse horizonte está muito longe, mas ele está muito próximo. É só mais alguns passos, né? E você consegue ver todo o horizonte. E isso é uma coisa bacana, né? Que, na verdade, a vida de empreendedor, de empresário, ela não é uma corrida de 100 metros, né? Ela é uma maratona, né? E eu sempre digo assim, Éder, que até... Não lembro onde que eu li essa frase, mas quem não tem a visão da casa pronta não aguenta a obra. Né? Então é sobre isso. Obra é perrengue. É sobre isso. Não é só em relação à obra, é em relação a qualquer profissão, a qualquer obstáculo que você está tendo na vida. Se você não tem a visão, a meta ou, né, o porquê do que você está fazendo aquilo, você não aguenta o processo, porque o processo para 99% das pessoas, para mim, para você, para todo mundo, ele não é fácil. É dolorido. Ele é desafiador. A gente tem desafios diários, né? Mas, de repente, a gente chega lá. Né? E se persiste... É isso que eu ia dizer. Chega. É preciso ter resiliência, persistência, ter... eu vou falar, precisa ter fé em Deus. Certo, né? Com certeza. Eu acredito 100% em Deus. Precisa ter fé em Deus, precisa estar com os princípios alinhados, com os princípios do bem, os princípios de Deus. E é um caminho reto. E é bacana que a forma com que você fala, ela é bastante parecida com algumas coisas. A gente gravou um tempo atrás um podcast com o João Kepler, né, que a gente conversava assim sobre duas coisas que você falou que é muito interessante. Primeiro, assim, eu tô acostumado a servir para depois ser servido. E a maioria das pessoas, elas querem ser servidas
para depois servir. E uma outra coisa que você falou que é bacana agora, que se você não consegue ver a obra pronta, você não aguenta a dor. E a gente, eu e ele aquele dia, a gente conversava que ele falou uma coisa que ele não assistia novela, eu nunca vi novela, mas eu na minha mente me via lá prosperando, me via de... E ele comentou alguma coisa da mesma forma com que você falou. Se a pessoa não consegue, se você não conseguir ver o prédio lindo, maravilhoso, pronto lá no dia da entrega, porque no dia da entrega é bacana. Concorda comigo? Maravilhoso. Entrega a chave ali, tá tudo pronto. Pô, a pessoa vai receber lá, ela fica emocionada, concorda? E por mais que às vezes é o imóvel 1000 que ela tá recebendo, ou ela fica. E quando vocês entregam também, né? Mas quando você começou, tinha o que lá? Tinha um terreno que tinha dificuldades muitas vezes para fazer a obra. Porque o terreno, eu não entendo, eu vou falar muito de besteira agora de estrutural que eu não entendo nada, porque tinha que fazer uma estrutura melhor, pior, era um terreno que não era plano, sei lá, tinha muitas coisas do lado que deve prejudicar também a obra, né? Eu imagino que se não tiver nada do lado é mais fácil, né? Menos risco E se não consegue ver toda a obra pronta, né? Às vezes o desafio é pesado demais. O que eu vou dizer em relação a isso, Éder? Eu acho que, para mim, pelo menos, o que funciona para mim, Lisandra? Certo. Em primeiro lugar, sempre quando eu vou começar um novo negócio, um novo empreendimento, uma nova empreitada, em primeiro lugar, eu entrego para Deus, eu confio em Deus, eu tenho uma fé muito grande em Deus, que Deus está sempre me guiando, me orientando. Então, eu sempre peço, Deus me guia. Se vai ser bom para mim, se vai ser bom para eu com o meu propósito de vida, então me guia para que eu tome essa decisão. Então, eu tenho a certeza que Deus está lá me guiando. E depois, Éder, a gente precisa fazer um bom planejamento. Ninguém cresce sozinho. A gente precisa estar cercado de pessoas que tenham a mesma ambição que a gente. Então, por exemplo, se eu quero fazer um prédio fantástico, o que eu tenho que fazer? Contratar um arquiteto fantástico, contratar um engenheiro fantástico, contratar uma RH sensacional, contratar uma pessoa de compras incrível. Um mestre de obras. Um mestre de obras fenomenal. Então, assim, a gente precisa... Então, se eu fosse falar para você... semana passada me perguntaram qual que é o caminho do sucesso? Para mim, Lisandra, em primeiro lugar, fé em Deus, confiar em Deus e seguir os princípios e valores que Deus nos ensinou. Em segundo lugar, ter planejamento. Ter a visão clara de onde você quer chegar, o que eu quero com aquele terreno, o que eu quero com esse negócio, o que eu quero com esse empreendimento, com essa empreitada, o que eu quero com esse meu novo negócio, vamos supor que seja uma loja de joias. O que eu quero com isso? Então, você tem que ter a visão clara, você tem que ter a meta clara do que você quer com aquilo. Aí é fazer o planejamento, seguir esse planejamento, revisar esse planejamento, ter os processos claros com a sua equipe, ter a humildade de ouvir a sua equipe, Eles têm solução. Às vezes um funcionário novo da empresa tem uma visão que você não teve, ouviu coisas que você não ouviu e vai conseguir te ajudar a resolver um problema que você não está conseguindo. Então, assim, ter a humildade de ouvir todos os colaboradores que você conseguir, para que vocês, como um time, como um todo, joguem juntos com o mesmo objetivo. E isso, eu acho que você falou algumas coisas que são muito importantes, né? Fé, planejamento e entender que existem sempre pessoas tão boas quanto nós ou melhores do que nós, né? Então, como você falou, se eu quero fazer um prédio fantástico, eu tenho que ter a equipe fantástica. E ouvir, né? Porque isso é uma coisa que é muito interessante, né? Que às vezes a gente não se dá conta, né? A resposta, muitas vezes, ela tá do teu lado. Você só não deixou a pessoa te contar. Exatamente. Sabe aquela brincadeira lá quando a gente passa? Você só não deixou ela te contar a resposta. Porque às vezes ela tem a resposta, tá aí. E isso é uma das coisas que eu acho que acontece muito, talvez por isso aí, né? Não saber ouvir, soberba, achar que, poxa, mas eu sei mais, eu faço melhor, né? Só que a gente nunca sabe exatamente o que o outro já vivenciou, né? O que o outro já passou. Com certeza. Conhecimento que ele tem, né? Isso é uma coisa muito bacana. A conversa está sensacional, mas ela passa muito rápida. Se eu fosse pedir para você assim 2 dicas, eu vou te pedir 2 dicas. Uma para alguém que está começando e uma
Depois nós vamos falar para alguém que já está há bastante tempo, já teve bastante sucesso, mas às vezes assim está meio chateado, meio desmotivado. Que dicas que você daria? Vamos primeiro para a pessoa que está começando. Quero fazer um negócio, eu estou começando um negócio, então tá cheio de ideias e de desafios, né? Porque no começo falta tudo, né? Minha primeira dica é estude. Cerque-se do maior número de informação. Se a pessoa está começando, sei lá, no segmento de loja de roupa, se espelha nas melhores lojas de roupa que tem na sua região, vê o que eles estão fazendo que deu certo, para que você consiga montar a tua estratégia, o teu planejamento de trabalho. Cerque-se de pessoas melhores que você sempre. Busque o maior número de informação sempre. Essa é a primeira dica que eu dou para quem está começando. E para aquela pessoa que às vezes já está no mercado, já há um tempo, tem muito sucesso, e poxa, não sei se eu quero mais trabalhar, para mim já tá bom, já tô cansado. O que você daria? Eu sei que essa é uma pergunta difícil, tá? É difícil essa pergunta. Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que se a pessoa está cansada, vamos dizer, daquele trabalho, talvez então rever o propósito desse trabalho. Interessante. Rever o propósito desse trabalho. Porque quando você, pelo menos para mim, quando eu estou agindo de acordo com um propósito que eu tenho dentro do meu coração e aquele propósito vibra dentro de mim, eu não consigo parar. Então aquilo vai me fazer levantar, eu vou correr e vou, porque é aquele propósito que eu tenho. Aquilo move. Aquilo move. Então talvez ela está dentro de uma empresa que já está, vamos dizer, caiu numa rotina, não vê não tem mais aquela paixão por aquele trabalho. Então reveja o seu propósito, conversa com o teu sócio, conversa com o teu chefe, reveja esse propósito para que você consiga encontrar esse porquê, para que você acorde e vá trabalhar feliz e motivado por um propósito maior. Porque sempre tem um propósito, né? Sempre tem um propósito. Às vezes a gente não sabe qual é o nosso, né? Mas com certeza tem um propósito. E eu vou dar mais uma dica, falando mais uma vez de Deus. Pede para Deus dar sinais. Pede para Deus te dar clareza do teu propósito e guiar o teu caminho. Eu faço isso todas as noites. E às vezes a gente é ensinado, né, de uma maneira que em determinado momento a gente não entende, né? Eu tenho um caso, vou contar uma questão pessoal minha que eu já contei algumas vezes, não talvez tão. Quando eu tinha 19 anos, eu larguei uma faculdade para ser vendas, porque eu queria ser comercial. E eu explodi nas vendas. Fui muito bem numa, gerente, mudei de uma cidade para outra, acho que eu passei por umas 4 cidades. Trabalhava vendendo curso de inglês, era gerente e as lojas bombavam. Quando eu fui ter a minha loja, que a minha mãe me ajudou com uma franquia, nunca consegui fazer ela funcionar. Fiquei 5 anos e isso durante um tempo eu era amargurado, eu ficava pensando, poxa, mas por que todas as outras era muito fácil, eu fazia e saía da cidade, eu adorava fazer isso, imagina, eu tinha 19, 20 anos, entendeu? Então eu adorava morar 4, 5, 6 meses numa cidade e para outra. E quando eu fui ter a minha, eu não consegui. E aquilo ali me gerou uma amargura. E hoje eu entendo que aquilo ali foi um excelente aprendizado, entendeu? Talvez se eu não tivesse tido aquele aprendizado de ir na carne, talvez depois, hoje nos negócios, talvez não tivesse conseguido ter o êxito que eu tenho. E por isso que eu falo que tem um propósito. E às vezes, quando a pessoa está passando por um momento de dificuldade, aquilo talvez está ensinando algo para ela que vai ter algo muito maior e muito melhor, né? E se você desiste, você nunca consegue ver quando está no cume da montanha, né? O horizonte. Por isso que a gente precisa ter uma visão clara, ter um propósito, né, para aguentar o processo. Uma coisa que eu falo, às vezes, para minha equipe, para o meu time, eu sempre falo, gente, os nossos piores clientes, os nossos clientes mais difíceis são os nossos melhores professores. Eles nos ensinam a ser melhor. Eles nos ensinam muito, porque se a gente está errando ali, se ele não está satisfeito ali, no próximo a gente já sabe como que a gente não pode fazer, né? Então, assim, a gente sempre tem algo a aprender diante de uma dificuldade. Sempre tem. Então, e passando isso, nos torna melhores. Nos torna mais sábios, nos torna mais fortes. Todo momento de dificuldade, isso nos fortalece.
com a nossa empresa, os nossos clientes, é a mesma coisa. Sem dúvida. Bom, a conversa foi sensacional, Lisandra. Quero te agradecer por esse tempo, por conhecimento, pelo conteúdo. Tenho certeza que esse é um papo que vale a pena você ver, ouvir, porque às vezes você ouve a primeira vez e aí você ainda não pegou o insight, aquilo que vai... E muitas vezes são leves ajustes que a gente precisa, porque o nosso barco já está no mar, as velas já estão lá, só precisa ajustar elas, às vezes de uma maneira melhor, né, para que o vento te favoreça, né? E às vezes são as pequenas dicas, né? Por isso que existe o podcast A Casa é Sua. São as dicas que parecem simples, por isso que a gente traz empresários da vida real que contam as coisas que fazem na prática, que vão fazer toda a diferença, né, para quem conseguir pegar o detalhe e aplicar. Então, muito obrigado. Fica à vontade se quiser ir falar mais alguma coisa pro nosso público. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, Éder. Agradecer a quem está nos assistindo e eu espero que alguma coisa que eu tenha falado tenha feito sentido para vocês e consiga aí ajudar vocês de alguma maneira. Muito obrigada, Éder. Obrigado.